Para você que é sozinho, sozinha e não sabe por onde começar o processo de divulgação ou de criação do seu processo de mentoria, eu quero te explicar que eu comecei assim também. Quando eu comecei, eu não tinha equipe, eu não tinha inclusive bons equipamentos. Eu tinha somente um celular Android e um fone de ouvido. E eu utilizava isso para vender mentoria. Então, como que eu comecei? Eu comecei primeiro, eu era CLT, eu trabalhava na indústria farmacêutica. E fora de horário, eu comecei a me posicionar como mentor. Então eu estruturei meu processo de mentoria individual primeiro e eu utilizava o meu celular para divulgar e vender o processo de mentoria. Nessa sequência, como que eu fui fazendo? Eu também vi que eu não tinha um ambiente bonito para fazer lives ou para dar a mentoria. Eu morava num apartamento, era um apartamento de um único quarto. Nesse apartamento a gente dormia em 2 pessoas. O meu amigo dormia no sofá, na sala, e eu dormia no quarto. E o apartamento era um apartamento de 50 metros quadrados, não tinha nenhuma parede bonita, eram todas amareladas, com coisas feias. E daí, para não passar uma impressão ruim, que eu não tinha condição financeira, ou que eu não tinha uma situação, vamos colocar assim, nobre para me divulgar, eu decidi fazer as aulas e as mentorias todas da sacada. Então, se chovia, eu molhava meus pés, se era muito frio, eu tinha que dar mentoria de casaco, e os vizinhos escutavam tudo. Então, eu só podia dar mentoria até as 10 da noite, que era antes de eu incomodar os vizinhos, antes do horário de descanso do prédio. Então, o que eu fiz naquele momento? Eu montei meu processo de mentoria, eu me posicionei como mentor e eu comecei a vender organicamente no Instagram, ofertando para as pessoas. E eu postava que eu estava dando mentoria para as outras pessoas. Aí vinham pessoas mais curiosas e começavam a perguntar como que era e eu começava a vender para essas pessoas. E é assim que se começa. Dando algumas mentorias ali, pode ser até gratuitas no começo para destravar, para se posicionar. Depois você cobra menos, vai subindo. No mesmo ano que eu comecei cobrando baratíssimo. Teve mentorias que eu vendi de R$97. Só que no mesmo ano eu vendi uma mentoria de R$50 mil. Então não é sobre o preço que você começa, e sim é sobre a velocidade que você executa. Neste mesmo ano eu faturei R$1 milhão. Só que primeiro eu tive que começar com um processo de mentoria individual, com um celular Samsung e um fone de ouvido. E você, vai começar hoje ou vai procrastinar? Tá deixando R$1 milhão no bolso? Hoje é muito mais fácil. Por quê? Porque na época eu não tinha apoio. Hoje a gente está aqui para gerar conteúdo, para gerar apoio e pegar na sua mão e te ajudar nesse processo para que você possa atingir e ter saltos maiores do que aqueles que eu tive em 2020.